Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são sobras de fio 100% algodão na cor verde água e na cor vermelha, os dois da mesma textura. É um fio de algodão mais fininho, mais delicado. Nós vamos precisar de um carretelzinho de 10 metros de lastex na cor verde. Então, a cor mais aproximada do fio que você for utilizar para começar e terminar o trabalho. Nós vamos utilizar agulha de crochê 1,75 milímetros. Agulha de tapeçaria para aplicação do lastex no trabalho. E uma tesoura pequena para cortar o fio, que é mais delicado, então uma tesourinha com a ponta mais fininha. Esses são os materiais necessários para você fazer este trabalho. Você vai começar o seu trabalho com o fio verde e você vai fazer 155 correntinhas, como nós fizemos aqui. Em seguida, você vai preencher todo esse cordão de correntes com pontos baixos. Então, você vai pular 2 correntes a partir da agulha e na terceira você vai fazer o ponto baixo. E agora, em cada correntinha da base, você vai trabalhando um ponto baixo. Até o final do cordão de correntes. Feita a primeira carreira em ponto baixo com o fio verde, ela vai ficar dessa forma. Então, agora, você vai arrematar este fio, essa cor. E nós vamos trabalhar agora com o fio vermelho, uma carreira de ponto baixo. Então, no primeiro ponto, você vai emendar o fio vermelho. Você vai subir 2 correntes e você vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, já pegando aquele fio do início e prendendo junto. Trabalhe essa carreira de ponto baixo até o final desse cordão que você já havia trabalhado. Depois que você trabalhar a carreira com o fio vermelho, ele vai ficando dessa forma. Agora, você vai arrematar o fio vermelho. E nós vamos começar a trabalhar com o fio verde novamente. Agora, você vai trabalhar 5 carreiras com fio verde. Então, você emenda o fio no primeiro ponto do trabalho. Subindo 2 correntes. E trabalhando ponto sobre ponto. Já prendendo aquele fio do início junto com os pontos, para que ele não escape. Então, trabalhe agora mais 5 carreiras com o fio verde, essa que você iniciou e mais 4. Depois que você trabalhar as 5 carreiras com o fio verde, seu trabalho vai ficando dessa forma. Então, agora nós vamos arrematar o fio verde. E nós vamos trabalhar mais uma carreira com o fio vermelho.
No começo das carreiras de ponto baixo, é normal que ele enrole um pouquinho, mas depois que você vai trabalhando as carreiras seguintes, ó, ele já vai ficando retinho. Então, agora nós vamos emendar o nosso fio vermelho aqui no início da carreira. E nós vamos trabalhar uma carreira agora de pontos baixos com o fio vermelho. Subimos 2 correntes e vamos trabalhando os pontos baixos, prendendo o fio do início na parte de trás do trabalho, junto com os pontos. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar a carreira em vermelho, ó, a faixinha ela vai ficando assim. Agora você arremata essa carreira em vermelho. E nós vamos trabalhar mais 5 carreiras com a cor verde. Vamos emendar aqui o fio verde no início do trabalho. Subir 2 correntinhas. E trabalhar agora ponto sobre ponto, sempre prendendo o fio do início com os pontos no começo da carreira. E agora você vai fazer então as 5 carreiras na cor verde. Depois que você trabalhar as 5 carreiras com o fio verde, a sua faixa ela vai ficando assim. Agora, você vai arrematar este fio e vai trabalhar uma carreira com o fio vermelho. Então, aqui nós vamos emendar, ó, pelo direito o fio vermelho. E nós vamos trabalhar só mais uma carreira com o fio vermelho. E depois a última com o fio verde. Então, trabalhe essa carreira de ponto baixo em vermelho, ponto sobre ponto. Depois que você trabalhar a carreira em vermelho, ó, a sua faixinha vai ficar dessa forma. Agora, você vai arrematar essa carreira em vermelho e você vai trabalhar apenas mais uma carreira agora em verde, para finalizar como você iniciou, com a cor verde. Então, vermelho nós não vamos trabalhar mais nessas carreiras de ponto baixo. Só vamos trabalhar a última carreira de ponto baixo com o fio verde. Então, trabalhe da mesma forma como você trabalhou as outras carreiras. Subindo as 2 correntinhas. E trabalhando ponto sobre ponto, já escondendo aquele fio do início junto. Depois que você trabalhar a última carreira em verde, a sua faixinha vai ficar assim. Agora, você vai arrematar essa última carreira. E nós vamos fazer o restante do acabamento dessa faixa. Esses fiozinhos da ponta, que nós íamos cortando para emendar a outra cor, você pode cortar, porque agora nós vamos fazer a costura de uma ponta com a outra. Nós vamos fazer com o fio verde essa costura. Então, você vai colocar o fio verde na sua agulha de tapeçaria, vai fazer 2 nozinhos numa das pontas
Vai juntar ponta com ponta da sua faixa. Ó. Observe para que ela não fique torcida. E nós vamos agora fazer a costura. Então, para a costura, nós vamos vir aqui por dentro do trabalho, ó. Para que o nozinho ele fique por dentro do trabalho, o nozinho do fio. E nós vamos começar a união. Passando o fio pro outro lado do trabalho. E você vai pegando só a correntinha de fora, ó, dos pontos que você fez. Vermelho com vermelho, verde com verde. Ó. Ficam como se fossem umas correntinhas aqui na lateral. E você vai pegando só a alcinha de cima delas, de um lado e de outro. E vai fazendo a costura. Os nozinhos da emenda da cor, você coloca pra dentro do trabalho e vai fazendo a costura. Ponto com ponto. Procure terminar certinho, ponta com ponta do trabalho. Para não ficar torto. Então, a união, ela vai ficar dessa forma. Depois que você termina a costura, você leva o fio para a parte de trás do trabalho. E você faz uns pontinhos de arremate, pegando na costura, puxando o fio ali por baixo, passando por dentro da laçada que se forma quando você puxa o fio. Você faz uns 2 pontinhos dessa forma, ou 3, para firmar bem. Depois você esconde o fio ali pela própria costura antes de cortá-lo. A parte de dentro fica assim. Agora, nós vamos fazer a aplicação do lástex. Agora, para a aplicação do lástex, você vai fazer pelo lado de dentro da faixa. Você pode começar ali na costura, com a mesma cor da última carreira que você trabalhou. Você vai passando, pegando as alcinhas de dentro dos pontos.
só pelo lado de dentro, ó. Você vai puxar e vai deixar um pedacinho da ponta do fio do lástex ali à espera. Ó. E você vai passando o fiozinho aqui por dentro das alcinhas dos pontos baixos. Ó. Até chegar lá do outro lado. Se você acabar pulando um pontinho baixo, não tem problema. Não vai dar diferença. Você pode pegar um ponto sim, outro não, ou pegar todos, para ficar um efeito melhor. Então, agora vá passando dessa forma. Na frente não vai aparecer nada. Depois que você passar o lástex, ó, em toda essa primeira parte da faixinha, você vai chegar com as duas pontas, ó, se encontrando, e você vai puxar um pouquinho para franzir, ó, e dar aquele efeito elástico na sua peça. Você passou neste lado, você vai passar neste outro lado também da mesma forma. Então, aqui, quando você terminou e franze um pouquinho, você pode cortar um pouco o fio, se sobrar bastante, e você vai dar 2 nozinhos para manter aquele franzido ali que ficou na peça, ó. Então, você pode franzir da maneira que você quiser. Quanto mais ou menos, aí você vai ver conforme o tamanho que você deseja. Depois que você franziu, você vai dar um nozinho para prender, mais outro para deixar bem firme. E um terceiro para segurar. Antes de cortar o fio, você pode colocar na agulha de tapeçaria, ou você passa aqui por dentro da própria costura para esconder um pouquinho o fio, depois você corta essa parte do lástex. Para não cortar logo lá nos nozinhos. Ó. Então, uma parte ela já fica, ó, elástica. Agora, você vai fazer a mesma coisa para essa outra parte aqui. Vai passar o lástex. Depois que você passar do outro lado o lástex também, observe que ele não pode aparecer pelo lado direito do trabalho. Ele fica só pelo lado de dentro, ó, por dentro dos pontos, ó. Para você franzir, se você puxar e ele franzir só aqui no comecinho, o que você faz? Você, com a agulha, você dá uma puxadinha lá pelo meio do trabalho, o fio de lástex, ó. E depois aqui na frente você vai puxando ele, até chegar lá onde você vai amarrar. Você puxa, ele vai franzir mais lá no meio. Aí vai ficar levantadinho ali, você vai puxando até chegar lá no início. Ó. E vai franzindo. Que nós vamos amarrar também. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá do outro lado. Então, depois que você aplicar o lástex, a sua faixa ela vai ficar dessa forma. Então, parabéns, seu trabalho está finalizado. Você acabou de aprender um modelinho exclusivo de faixa de cabelo em crochê.